Bom dia, pessoal do 7º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Vou começar com a correção da atividade da aula anterior, então peguem o caderno de vocês e façam a correção, tá certo? Primeira questão diz assim: o que são doenças emergentes? Doenças novas, então a resposta é doenças novas, desconhecidas da população, causadas geralmente por agentes nunca antes descritos. É o que nós estamos vendo agora, vivenciando, né, no caso da infecção pelo coronavírus, não é isso? 2. O que são doenças reemergentes? São aquelas já conhecidas que haviam sido controladas, mas voltaram a ameaçar a saúde humana. 3. Quais são os agentes causadores de doenças? Como eles são denominados? Como são chamadas as doenças causadas por eles? Os agentes causadores são vírus, bactérias, fungos, protozoários, entre outros micro-organismos. Eles são chamados de patogênicos e as doenças causadas por eles, doenças infecciosas. 4. Quais são os principais fatores que facilitam as transmissões de doenças? Os demográficos, socioeconômicos, políticos, culturais e os ambientais, e ainda a falta de vigilância sanitária, né? 5. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. A tuberculose é uma doença causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Verdadeiro. B. A volta da cólera ocorreu em 1991 na América do Sul. Falso. Aconteceu nesse ano, só que foi na América Latina. C. A dengue, a chikungunya e a zika são causadas por vírus transmitidos pela picada do mosquito Aedes aegypti. Verdadeiro. D. A gripe é uma doença bastante comum causada por variedades do vírus influenza. Verdadeiro também. Então a gente encerra aqui a nossa correção e vamos seguir agora para o próximo conteúdo, não é isso? Nós vamos falar sobre características das plantas, tá certo? Então as plantas, elas todas têm algumas características em comum, que é as que a gente vai falar agora. Elas são pluricelulares, ou seja, são formadas por uma ou várias, por mais de uma célula, né, por várias células. São eucarióticas, significa que elas têm membrana nuclear e elas têm um núcleo, né, separado. Elas são autotróficas. O que é que significa isso? Que elas podem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, tá certo? Então essas são as principais características pertencentes a todas as plantas. Pluricelulares, formadas por mais de uma célula, eucarióticas têm núcleo e autotróficas produzem o seu próprio alimento. A reprodução das plantas pode ser uma reprodução alternada, alternando entre a reprodução sexuada e assexuada. A sexuada é através da produção de gametas e a reprodução assexuada é através da produção de esporos. A gente vai falar sobre isso melhor. As células das plantas. Nós sabemos que as células, elas têm as três partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Nas células vegetais também tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só que tem algumas estruturas que tem na célula vegetal que não tem nas células animais, tá certo? Vocês precisam aprender que são elas: parede celular, que é como se fosse, depois da membrana plasmática, tem uma membrana mais forte que reveste a célula, que deixa ela mais rígida e mais forte. Os vacúolos, que são estruturas que eles usam para acumular água e para acumular água dentro da célula. E os plastídeos são estruturas que armazenam pigmentos, e esses pigmentos têm cor ou não têm cor. Os principais pigmentos são cloroplastos, que contém a clorofila, que é o pigmento de cor verde, que dá a cor verde, né, das folhas, e é responsável também no processo, é um dos principais no processo de fotossíntese. Aí nós temos os cromoplastos, que tem cor amarelada, né, isso? Amarelada, avermelhada ou amarelada, e ele é presente nas folhas quando essas folhas estão envelhecidas e também nos caules. E nós temos os leucoplastos, que são pigmentos que não têm cor, não são pigmentados, não têm cor, e eles armazenam estruturas nutritivas, como por exemplo o amido, e eles ficam estocados nos caules e em alguns tipos de raízes, certo? Então, os tecidos das plantas. Então, as células, elas se reúnem e elas formam estruturas especializadas, que são os tecidos. Então, a gente define tecidos como conjuntos de células que desempenham a mesma função. Então, as plantas têm células e essas células também se reúnem e formam os tecidos.
Os tecidos da planta são 4 os mais importantes: os de revestimento, sustentação, condutores e o crescimento. Os tecidos de revestimento, como o próprio nome diz, têm a função de revestir a célula, né? Então eles estão presentes, eles têm a função de revestir a célula, evitando que ela perca água para o meio ambiente. E os tecidos de sustentação têm a função de sustentar a célula, de manter a célula, de sustentar a planta. E os tecidos condutores são responsáveis para conduzir a água e a seiva orgânica para as plantas, tá certo? Existem 2 tecidos condutores muito importantes, que são o floema e o xilema. O floema, ele conduz o xilema conduz o xilema conduz a seiva mineral, que é rica em sais minerais, água e sais minerais, e leva das raízes até as folhas. E o floema conduz a seiva orgânica, que é rica em açúcares, e leva das folhas a outras regiões, tá certo? E os tecidos de crescimento são responsáveis pelo crescimento da planta. Eles são os meristemáticos, estão presentes nas pontas e nos caules e nas raízes das plantas, tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. A gente encerra aqui, façam a atividade, mande a atividade no meu PV, tá certo?